Olá, meus irmãos, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco em nossos corações. Meu nome é Wagner Cardoso, eu sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Rio Bonito. E hoje nós vamos conversar sobre o tema: ter remorso é suficiente? Nós vamos conversar sobre remorso. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Eu vou citar uma passagem da Revista Espírita, vou falar do Livro dos Espíritos, vou citar referências do livro Céu e Inferno. Então eu espero que nosso bate-papo seja proveitoso. Para iniciar esse estudo de hoje sobre remorso, eu vou ler uma página do livro Recados do Meu Coração. São mensagens de Bezerra de Menezes. E eu separei a mensagem número Chamada da Esperança, é o título. A Chamada da Esperança. E Bezerra de Menezes diz assim: não nos entreguemos ao desespero, filhos amados. Nenhuma dor se eterniza, mas o amor de Deus é para sempre e nos facultará um amanhã feliz. Mantenhamos viva a chama da esperança, a qual guiará nossos passos durante a noite escura e tempestuosa das expiações dolorosas. Creiamos que não tardará o amanhecer de mim mesmo, num novo dia em que tudo se acalmará nas bênçãos de Jesus e de Nossa Senhora. Mesmo entre lágrimas, continuemos realizando o melhor ao nosso alcance. Porque o trabalho é que fomos chamados por Deus a executar, sobretudo, o trabalho desinteressado em favor do próximo, se constituirá para nós no alicerce que não deixará nossa vida desabar. Perseverem, filhos, nada temam, Jesus está no leme. Então, uma bela mensagem de Dr. Bezerra de Menezes falando da esperança para todos nós. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais e benfeitores, ajudai-nos, Senhor, nesse estudo que faremos sobre o remorso. Permita, Senhor, que esses amigos abnegados possam nos auxiliar na compreensão do texto que será lido, que leve até os nossos corações, aos nossos lares, aos nossos familiares e amigos, o bálsamo, o refrigério, para nos dar força e direção nessas épocas difíceis. Que possamos compreender que o remorso só traz dificuldades para nossas vidas e nos ajude a compreender e visualizar um caminho reto e seguro. Humildemente, com a sua permissão, pedimos, Senhor, para iniciar o estudo de hoje. Se conosco, assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou citar aqui uma história que foi narrada e Allan Kardec incluiu essa história, esse fato, na Revista Espírita de agosto de 1867. Nesse mesmo ano, de agosto de 1867, Allan Kardec viu num jornal da cidade de Bruxelas, ele viu no jornal uma nota contando a história da vida de um homem chamado Jean Rizac. Então, o nosso estudo de hoje sobre remorso, ele vai se basear na Revista Espírita de 1867 sobre a história desse Jean. Então, eu vou narrar a história, não vou ler todo o artigo da Revista Espírita. Depois, eu aconselho que vocês procurem a Revista Espírita de agosto de 67 e leiam na íntegra. Mas o que está escrito, narrado no Jornal de Bruxelas, é que esse homem, Jean Rizac, ele trabalhava numa empresa na cidade de Bruxelas. E certo dia, ele foi receber o pagamento dele, o salário dele, que era de 15 em 15 dias. Ele foi receber, o secretário deu a ele um envelope com o pagamento dele e deu um segundo envelope.
e disse para ele: olha, esse outro envelope aqui é o pagamento do seu colega de trabalho do mesmo setor. Você entrega para ele, para mim? Aí o Jean disse: não, eu entrego. Ele foi para casa, gastou o dinheiro. Ele não entregou o pagamento do amigo. Ele voltou para trabalhar e estava preocupado como é que ele ia resolver aquilo. Para ele fugir do flagrante de ter roubado o dinheiro, ele matou o amigo. Ele matou o amigo, consumiu com o corpo. Aí as pessoas perguntaram: o que houve? Ele disse: eu entreguei o dinheiro para Jean. Desculpa, o Jean falou: eu entreguei o dinheiro para o meu amigo. E ele pediu demissão da firma e mudou de cidade. Ele foi para um outro país da Europa. Reconstruiu sua vida, arranjou um emprego. Passaram 12 anos. Esses anos se passaram e o fantasma do crime que ele cometeu ficou perseguindo o Jean. Ao ponto que ele sentiu uma culpa muito grande do que ele tinha feito. Ele entrou num processo de remorso gigantesco. E ele ficou tão atormentado, ele estava vivendo um inferno tão grande da culpa e do remorso, que ele se arrependeu. Ele larga a vida dele nesse outro país e Jean volta para Bruxelas. 12 anos depois, Jean chega na cidade, lá na cidadezinha, no bairro onde ele morava, procura a delegacia e diz: eu vim aqui confessar um crime que eu cometi há 12 anos, quero ser preso. Eu prefiro a prisão e ser preso do que continuar livre, mas vivendo um inferno de consciência. E é essa história de Jean que vai ser a base do nosso estudo de hoje. Ele preferiu a prisão do que continuar com o remorso e a culpa. Allan Kardec, ele levou esse artigo do jornal para a reunião mediúnica, lá na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. E um espírito que estava participando da reunião faz um comentário sobre esse artigo. E o espírito diz assim: é esse sentimento que leva todo indivíduo a afastar-se daqueles contra os quais sente que tem censura a se fazer. Então, o remorso e a culpa faz com que a gente se afaste das pessoas que são testemunhas dos nossos erros, por nos sentirmos envergonhados. O ingrato também foge do seu benfeitor, já que sua visão é uma censura incessante, a qual, em vão, procura desembaraçar-se, pois uma vez íntima, lhe guia no fundo da consciência, lhe grita. Então, as pessoas que cometem erro, normalmente, elas querem fugir da culpa e do remorso e se afastam das pessoas. Se o remorso já é punido na terra, quão maior não será esse suplício no mundo dos espíritos, onde não é possível subtrair-se à vista daqueles a quem se ofendeu? Então, se o Jean, encarnado, ele já estava vivendo o inferno, imagina o quanto é doloroso sentir culpa e remorso no plano espiritual. E o Espírito diz assim: felizes os que, tendo reparado já nesta vida, poderão, sem receio, enfrentar todos os olhares no mundo onde nada é oculto. Então, nessa afirmação desse Espírito, eu me lembrei daquela passagem de Jesus. Porque o Espírito está dizendo: feliz daquele que repara nesta vida ainda. Aí eu me lembrei de Jesus dizendo que antes da gente ir ao templo, ao altar, oferecer as nossas dádivas, que a gente deveria procurar o nosso inimigo e se reconciliar com ele enquanto estava a caminho, para que a gente não seja lançado ao juízo, ao inferno. Porque é muito melhor repararmos agora, ainda na encarnação que estamos, antes de chegar no plano espiritual, porque a culpa e o remorso é muito pior. Mas o Espírito continua. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Não existe onde o senso moral ainda se acha em estado latente. Então, o primeiro sinal de que um espírito ele está desenvolvendo o senso moral é a culpa e o remorso.
Então, todo espírito que está sentindo culpa e remorso é porque o senso moral nele está começando a germinar. À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado. Então, esse senso moral que está começando a germinar, no exemplo do Jean. O Jean, ele matou o cara, fugiu, foi para outro país e estava levando uma vida tranquilo. Só que ele amadureceu. 10 anos se passaram, 12 anos se passaram. E ele começou a sentir, com a maturidade, o peso da culpa e da responsabilidade. Ele estava começando o processo da moralização dele. À medida que o homem progride, o senso moral se apura. Ofusca-se o menor desvio do caminho reto. Daí o remorso, que é o primeiro passo para o retorno ao bem. Então, o remorso, segundo a explicação desse espírito, que está lá contido na Revista Espírita, o remorso não é um castigo de Deus. O remorso, ele é esse instrumento, é o efeito da moralização do espírito. Então, o que devemos fazer quando vemos alguém com culpa e remorso ou quando nós estamos com culpa e com remorso? Foi perguntado a Emmanuel, no livro O Consolador, sobre o remorso, questão 182. Perguntaram para Emmanuel assim: o remorso é uma punição? Emmanuel vai responder: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interrecto, pequeno espaço, para a luz, por meio do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos invisíveis, a fim de retificar os seus desvios e renovar os valores morais. Então, Emmanuel está corroborando com a colocação do espírito que acabamos de estudar. O remorso é esse esforço, esse sentimento que vai impulsionar o espírito para a sua regeneração, para a sua renovação, para a retificação de suas faltas. Então, o remorso é essa percepção das próprias faltas do espírito que erra. Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, na pergunta 37, foi feito para ela a seguinte pergunta: como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento? Então, nós vimos aqui Emmanuel falando que a culpa e o remorso faz com que a pessoa se arrependa, né? É um processo, a gente vai entender isso hoje. Agora, como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento? Como é que esse arrependimento funciona na nossa vida? Olha a resposta dela. A princípio, ei-lo, o arrependimento, como lembrança da falta cometida, de que já se não supunha existir qualquer sinal. Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece. Mais tarde, a ideia rediviva dominante e, por fim, a obsessão do remorso avassaladora. Então, Joana de Ângeles está dizendo que o arrependimento é essa lembrança do fato ocorrido. E a pessoa lembra, no caso do Jean, o Jean cometeu o crime, se mudou, reconstruiu a vida, estava tudo bem. Até que ele se lembrou, algo aconteceu com ele amadureceu, o senso moral dele começou a germinar, ele lembrou do amigo que ele matou. E aquela lembrança que ele tentava fugir começou a ficar cada vez mais viva dentro da memória dele. Ficou tão latente que ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia fazer mais nada nessa cidade nova que ele estava. Porque ele revivia o momento do crime. Então, isso
é essa lembrança contínua do erro é que vai causar em nós o remorso, o arrependimento. Mas será, no outro livro de Joana de Ângeles, o livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles vai falar um pouco mais sobre a questão do arrependimento. E ela vem dizendo assim, considerando o arrependimento. Em verdade, devemos arrepender-nos das más ações que cometemos, louvando sem cessar os momentos briosos do auxílio que dispensamos e agradecemos a Deus oportunidade em que poderíamos ter ferido, mas não o fizemos. O ensejo de vingar sem havermos descido a rampa da desgraça, a ocasião de negarmos o bem, tendo desistido a escudela da generosidade. Então, o arrependimento é aquele sentimento que vai travar as nossas más ações. Quando tomamos consciência dos erros que cometemos, quando sentimos culpa e remorso, quando nos arrependemos do que fazemos, esse arrependimento ele vai estancar em nós, ou deve estancar em nós, as más ações. Não vamos ter mais coragem de ferir, de agredir, de magoar o outro, porque estamos sob o influxo poder do arrependimento. O arrependimento que enseja a reabilitação do gravame é convite da consciência ao refazimento da obra mal sucedida. Então o arrependimento é esse convite, é essa energia que vai nos dar forças para reparar o mal, o erro cometido. E ela continua falando. Se a vítima transitou e a perdeste de vista, o acúlio do arrependimento se converte em cravo, que se fixa no cerne do espírito. Olha o que ela está dizendo. Se a vítima transitou e se perdeu de vista, então imagina a dor, o cravo, lembrando que é aquele prego que Jesus foi pregado na cruz, aquele prego grande de ferro que atravessou as mãos de Jesus e os pés, tinha o nome de cravo. Quando nós cometemos erros, não sentimos culpa, não sentimos remorso pelo erro, não nos arrependemos e nós perdemos de vista a nossa vítima, nós não temos mais como reparar aquele erro. Esse arrependimento, esse remorso é como se fosse um cravo, um prego enfincado na nossa carne, no nosso coração. Olha o tamanho da dor, da comparação que Joana de Ângeles faz para que a gente possa compreender como é doloroso o arrependimento. Em qualquer circunstância, poupa-te desde hoje ao impositivo escravizante que te surpreenderá amanhã. Então, ela chama todos nós à reflexão. Se temos algo a reparar, vamos reparar o mais rápido possível. Vamos corrigir. Vamos tomar consciência dos nossos erros para que a gente possa nos reabilitar com o bem, com o Evangelho, para evitar de passarmos por essas dores terríveis do arrependimento e da culpa. E ela continua dizendo, arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com a tarefa de executar. O arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna-se problema que se afigura de difícil solução. Olha o que Joana de Ângeles está nos ensinando. Existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento sadio e existe o arrependimento perturbador. O arrependimento sadio, ela está dizendo, é o que vai nos impulsionar, nos mostrar as nossas faltas e vai servir de força, de energia para repararmos as nossas faltas e de servir de estanque como Emmanuel falou, né, de não mais seguirmos nas nossas faltas. Então, quando nós nos moralizamos, um pouquinho que seja,
Quando a gente toma consciência dos nossos erros, a gente se arrepende. E esse arrependimento, ele vai fazer com que a gente, poxa, eu quero resolver isso o mais rápido possível. Eu não quero mais cometer esse erro. Eu quero me transformar numa outra pessoa. Eu quero ser melhor. É um arrependimento sadio, que fez com que a gente subisse, elevasse, sublimasse a nossa vida moral, nosso espírito vai evoluir nossas emanações. É um arrependimento sadio. Mas ela vem falando do arrependimento perturbador. Que esse arrependimento perturbador que afigura com difícil solução. Então, o que seria esse arrependimento perturbador? Quando nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, quando nos deixamos levar pelo ego, nós nos arrependemos, mas o orgulho é maior. Eu prefiro o sofrimento de carregar um remorso, uma culpa, do que ir até aquele que eu agredi e pedir perdão. O orgulho em mim está muito grande. Enquanto eu não superar, não transformar, não vencer o orgulho que está em mim, eu vou sofrer o remorso e o arrependimento como um cravo na minha alma, como um inferno. Como nós vamos encontrar no Evangelho, Jesus falando do local de sofrimento e ranger de dentes. Esse inferno de local de sofrimento e de ranger de dentes é interno. É esse remorso dominado pelo orgulho. Eu prefiro queimar no remorso do que ir lá pedir perdão. Olha o tamanho da monstruosidade do orgulho. E ela continua falando, nos orientando sobre o arrependimento. Caso não te disponhas a tudo recomeçar, sob o beneplácito da misericórdia divina, que nos colocou no mundo para. Então, Joana de Anjos vai dizer que nós estamos no mundo para amar e amar, servir e servir. Então, nós estamos reencarnados para aprender a amar e aprender a servir. Porque é da lei que somente pelo amor os homens serão salvos. Padecerá do arrependimento perturbador, que nada edifica. Então ela vem fechando esse capítulo do livro Leis Morais da Vida, falando que nós estamos reencarnados para aprender a amar e servir. Então toda vez que eu identifico em mim uma falta que eu cometi, quando eu me permito o arrependimento saudável, quando eu me permito a humildade de pedir perdão àquele que eu agredi, eu estou me amando. É um gesto de amor a mim mesmo, porque eu estou acreditando e confiando no poder de regeneração que existe em mim. Eu estou acreditando em mim mesmo, eu vou lá pedir perdão, porque eu não vou mais cometer esse erro. Eu sou um novo homem. Eu vou estar me amando. Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Depois que eu passar pelo sofrimento da culpa, do remorso, eu tenho que me encher de perdão e de amor para, com isso, eu me tornar humilde e ir pedir perdão. Será que o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar alguma referência sobre essa questão do remorso, do arrependimento? Lá na quarta parte, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, capítulo que o tema é das penas e gozos futuros, tem um item sobre expiação e arrependimento. Questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Kardec perguntou se a gente se arrepende reencarnado ou só quando chega no plano espiritual que a gente se arrepende. Os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. Então, nos dois estados da vida, reencarnado na vida corporal
ou desencarnado no plano espiritual, pode o espírito se arrepender. Na vida corporal, quando bem compreende o bem e o mal. Então, o arrependimento ele pode ocorrer nos dois estágios. Questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quando nós estamos no plano espiritual, a gente desencarnou, chegou no plano espiritual, a nossa consciência se dilata, a gente toma consciência dos nossos erros, aí vem o arrependimento, a culpa, o remorso, o arrependimento. Qual a consequência desse arrependimento, do remorso no plano espiritual? Kardec pergunta. Os espíritos responderam: desejar o arrependido uma nova encarnação para purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, o inferno interno da culpa e do remorso no plano espiritual é tão doloroso que o espírito, todos nós já passamos por isso. Imploramos para estarmos reencarnados. Nós imploramos para reencarnar com aquele que ferimos. Então, se hoje em dia nós nos identificamos convivendo com familiares, com vizinhos, com colegas de trabalho, com colegas na casa espírita, que são pessoas difíceis de lidar, que nos causam dissabores, dificuldades, sofrimentos, e que a gente diz: ó Senhor, por que eu estou reencarnado nesse lugar tão difícil? Olha, meu irmão, possivelmente nós imploramos, mas de joelho, ajoelhado no chão chorando, para estar reencarnado com essas pessoas. Porque Joana de Ângeles diz, nas suas obras, que um dos objetivos de estarmos reencarnados é reconquistar os afetos perdidos. Então, se nós estamos convivendo com pessoas muito difíceis, pensemos um pouco. Vamos refletir sobre o que está escrito na 991, que a gente implora para reencarnar, para reparar as faltas, e no que Joana de Anjos disse, que temos que reconquistar os afetos perdidos. Possivelmente, uma pessoa que não confia na gente, que não gosta, que olhou para a gente e falou: ih, meu santo não cruzou com o Vaguinho. Alguma coisa eu fiz nessa vida ou numa vida anterior que ele perdeu a confiança em mim. Que resta o esforço de cristão espírita que somos de reconquistar esse irmão. Porque se estamos aqui para evoluir, para atingirmos a família universal, para atingirmos a regeneração, vamos começar reconquistando aqueles que convivem conosco. Mas Allan Kardec continua estudando, falando, perguntando sobre isso. E Allan Kardec pergunta 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Então nós vimos que o arrependimento no plano espiritual, o desejo de reencarnar para reparar. E quando a gente está encarnado ainda, fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo para reparar. Quando a consciência o exproba, repreende e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, não vamos aguardar desencarnar, sofrer a culpa no plano espiritual, o remorso no plano espiritual, para reencarnar novamente para reparar o erro. Vamos fazer um exame de consciência. Vamos, o mais rápido possível, nos reconciliarmos com os nossos inimigos, como nos aconselhou Jesus, como está aqui na questão 992, dizendo, quando a consciência chama a nossa atenção das nossas faltas, vamos reparar o mais rápido possível, porque nós vamos estar progredindo espiritualmente, vamos estar evoluindo moralmente nesta encarnação mesmo. Vamos chegar no plano espiritual de retorno à vida verdadeira melhores do que quando encarnamos. Esse é um dos objetivos da nossa encarnação. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são insaciáveis ao arrependimento, inacessíveis, desculpe.
são inacessíveis ao arrependimento, Kardec pergunta, será que algum espírito vai ser eternamente mau? Os espíritos dizem, já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem instinto do mal, terá noutra do bem. Então, gente, a lei de evolução é para todos. Todos nós um dia seremos anjos. Então, todos nós chegaremos à perfeição. Uns mais rápido, outros mais demoradamente. Mas todos nós, mesmo aquele espírito muito comprometido com o mal, um dia ele vai se cansar de fazer o mal e vai desejar a reparação, porque a culpa, o remorso e o arrependimento vai bater no coração dele. O homem perverso, 994, o homem perverso que não reconheceu sua falta durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Então, aquele criminoso, aquele homem cruel, endurecido, orgulhoso, que desencarna, chega no plano espiritual e reconhece, sempre as reconhece. Então, mais forte, mais sofre, porque sente em si todo o mal. É aquilo que a gente estava estudando. Um dia, uma hora, seja no plano material ou no plano espiritual, o remorso e o arrependimento vai tocá-lo. Bem, aí aqui está dizendo assim, há espíritos que se obstinam e permanecem no mau caminho. Não obstante os sofrimentos que passam, porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Então, por mais que demore que ele se compraz com o mal, um dia ele vai se arrepender. Aí, o espírito que respondeu Kardec, ele falou uma coisa aqui que me assustou. Olha o que os espíritos colocam nessa resposta 994. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos. E também vós podeis trabalhar. Ponto. Vamos entender isso aí. Então, Kardec pergunta, os espíritos comprometidos com o mal, eles vão reconhecer as suas faltas quando chegam no plano espiritual? Sim. Vai demorar, de acordo com o amadurecimento espiritual de cada um. Os espíritos dizem que, por mais que demore séculos o espírito fazendo mal, momento chegará que ele vai se arrepender. E ele vem dizendo, os espíritos benfeitores vêm dizendo, que os bons espíritos estão o tempo todo auxiliando a esses irmãos comprometidos com o mal, ainda na barbárie. Eles estão sendo ajudados, beneficiados pelos benfeitores. Eles não estão abandonados no umbral, no inferno. Eles estão sendo socorridos e orientados. Mas o Espírito diz um pouco mais. E também vós podeis trabalhar. Nós, os Espíritos estão dizendo que nós, reencarnados, nós que estamos aqui no mundo material, nós podemos auxiliar no esclarecimento dos espíritos maus. Como fazer isso? É assustador um pouco, né? A gente se assusta. Então Wagner, você que está aí na sua casa, nós podemos esclarecer e ajudar os espíritos maus? Eu me lembrei, quando eu li isso aqui, que tomei um susto, eu me lembrei de Paulo de Tarso. Vocês têm o hábito de ler a Bíblia? Vocês já leram os Atos dos Apóstolos? Ali está registrado as vivências dos primeiros cristãos. Toda a vida e trabalho de Paulo de Tarso está registrado lá. Tem uma carta que Paulo escreveu, onde ele diz, ele afirma, sejamos cartas vivas do Evangelho. Ele começa dizendo, Senhor, já não sou eu que vivo, és tu que vive em mim. Eu sou carta viva do Evangelho. Sejamos todos nós cartas vivas do Evangelho. Então, meus irmãos, quando nós, cristãos espíritas, estamos estudando a doutrina espírita, estamos estudando o Evangelho, compreendendo o Evangelho, refletindo sobre o Evangelho e praticando o Evangelho, fazendo a nossa transformação moral,
nós nos tornamos cartas vivas do Evangelho. O nosso esforço de mudarmos, de nos transformarmos em pessoas melhores, moralizadas, vamos testemunhar para os espíritos maus o caminho correto. Então, quando os espíritos dizem no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 994, que nós podemos trabalhar para o esclarecimento dos espíritos maus, é testemunhando o bem, exemplificando. Difícil? Difícil, mas não é impossível. Podemos fazer a nossa parte que nos cabe, exercitando o perdão, a compreensão, a indulgência, a abnegação. E questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Então nós vamos ver que na linha do raciocínio, o espírito ele sentiu a culpa, veio o remorso fez com que ele se arrependesse. Se ele tem um arrependimento sadio, ele vai procurar reparação. Se ele tem um arrependimento perturbador, ele vai mergulhar na dor. Mas vamos entender que esse espírito do nosso exemplo, como o Jean, ele se arrependeu, teve o arrependimento sadio e procurou a reparação, a expiação. A expiação ocorre no plano espiritual ou no plano físico? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se haja submetido. Então, durante a encarnação, as dificuldades, dores e sofrimentos que passamos são dores e sofrimentos que escolhemos para expiar nossa falta. Mas no plano espiritual também expia. Interessante. Na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade. Então, no estado material, através das provas, das dores, das enfermidades, nós expiamos as nossas faltas. E no plano espiritual, pelas expiações morais, pelas dores morais que os espíritos sentem no plano espiritual, que são muito maiores do que a dor física. Né? Lembrando. Questão 999. Basta o espírito durante a vida para as faltas do espírito se apagarem? E a ele acha graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar. Então, nessa questão 999, Kardec pergunta se só o arrependimento basta. O arrependimento é o primeiro passo, mas ele precisa expiar. Se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, o que lhe dá resultado, na letra A é o ao contrário. Na 999, Kardec pergunta, basta se arrepender para expiar? Para não precisar expiar, para reparar? Não, tem que expiar. Aí vamos imaginar o contrário. Basta o espírito expiar e não se arrepender para ele evoluir? Também não. Torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, gente, não basta só a gente reparar o mal se não está arrependido de coração. Então, vamos tentar trazer essa 999 para o dia atual. A gente cometeu uma falta. A gente se irritou, a gente agrediu, xingou alguém, fez alguma coisa errada. Aí a gente está ali naquela situação chata, as pessoas descobriram, estou passando vergonha. Aí eu vou lá, reparo aquilo, peço perdão, devolvo o que eu peguei. Eu expiei, passei por aquela vergonha ali para se livrar do problema. Mas no fundo eu não estou arrependido não. Resposta: vai prolongar o sofrimento. Porque enquanto eu não tomar consciência, não sentir o remorso e o arrependimento, o mal que está em mim, mesmo eu tendo passado pela expiação, eu vou voltar a fazer. E será pior. Existe um processo. Existe a culpa, o remorso, o arrependimento, a expiação. A questão 1000 é extremamente importante. A questão 1000 vai fechar o Livro dos Espíritos, o entendimento do Livro dos Espíritos.
Já desde esta vida, poderíamos ir resgatando as nossas faltas? Então nós estamos reencarnados, vivendo um momento de transição planetária. Estamos vivendo o isolamento social, pandemia, o processo de regeneração do planeta e regeneração interna. Um momento extremamente importante da história da humanidade. Estamos aqui, reencarnados. E a gente já pode, nessa situação difícil, ir resgatando e evoluindo? Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante alguma privação pueril. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses pessoais e materiais. Gente, isso é muito sério. É muito séria a questão 1000. Questão 1000 do Livro dos Espíritos. Para realmente progredirmos, para evoluirmos nesses momentos de transição planetária tão difíceis, nós devemos fazer um esforço muito maior. Não é só tomar consciência dos nossos erros e a gente passar por privações pueris. Privações pueris seria o quê? A gente se isentar de alguns gozos materiais que não vão trazer sofrimento para a gente, mas eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Deixar de fazer o erro, deixar de errar, deixar de agredir, só e viver uma vida de reclusão. Eu estou aqui dentro de casa estudando, assistindo a live. Eu tô fazendo a minha mudança, estou fazendo a minha reparação. Tá não. Privações pueris que não mexe com o orgulho e com o gozo material, com os prazeres, ela não vai surtir efeito. Só vamos progredir através da ação no bem, onde fere o orgulho. O que ele quer dizer com isso? Temos que nos colocar a trabalho do bem. Temos que, nessas épocas difíceis de isolamento, procurar da melhor maneira possível ajudar o próximo, com preces, com orações. Se tivermos oportunidade de socorrer, de amparar alguém, mesmo que isso venha a correr um risco de contrairmos uma doença, uma dificuldade, se é para aliviar a vida do outro, vamos em estado de prece e oração, mas vamos servir o próximo. Vamos nos colocar de uma vez por todas, vencer o orgulho, pedir perdão para aquele que ofendemos e realmente nos entregarmos de coração e alma como obreiros do Senhor, amparando e servindo todos aqueles que nos procuram. E para fechar o estudo da noite de hoje, eu vou trazer um entendimento de Jorge Elahá. Existe no YouTube um programa chamado Pinga Fogo com Jorge Elahá. Jorge Elahá, ele é do norte do Brasil e ele tem um programa de perguntas e respostas. E perguntaram para ele sobre a questão do remorso. E ele trouxe um entendimento muito interessante. O Jorge Elahá disse assim, que o que move o umbral é o remorso. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Nós vamos encontrar nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, de Emmanuel, citações de histórias verídicas de sofrimentos, de estados da alma, de espírito nas regiões umbralinas médias e profundas, aonde eles vão narrar o ambiente hostil, com pouca luz, mau cheiro, plantas retorcidas, animais peçonhentos, lama, fedor, cheio de espíritos disformes. Foi Cristo que fez essa região para trancar a gente lá dentro? Não. O umbral, essa região tão triste, ela é plasmada
com o pensamento, com as irradiações dos sentimentos do remorso. Como assim? Lembra que lemos lá atrás que Joana de Ângeles falou que tem 2 tipos de arrependimento? Que tem o arrependimento sadio e o arrependimento que é perturbador? Todo aquele que é orgulhoso, egoísta, prepotente, que sente o peso da culpa e do remorso, ele não cede perante a dor do remorso. E ele se esconde e fica exalando energias de revolta, de culpa, de dor, e ele plasma como forma pensamento aquelas regiões. O umbral existe nessa configuração por causa do remorso dos espíritos que estão lá, do remorso perturbador. Sério isso, né? Mas ele continua dizendo, que nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no item 16, sobre a pena da vida futura, Kardec fala do arrependimento, dessa sequência. Ali, Kardec coloca no livro Céu e Inferno um código da vida futura, meio que um passo a passo do que fazermos para não sofrer o remorso perturbador e evoluirmos. Ele diz que tem que vir o arrependimento, a expiação e a reparação. Aí vamos entender isso melhor. Divaldo Franco, em uma palestra que está no YouTube, ele responde a perguntas de algumas pessoas, onde ele diz que primeiro vem a culpa. A pessoa que se conscientiza, a consciência faz com que a pessoa reconheça o erro. Ele se arrepende. Um arrependimento sadio. Ele quer mudar, ele quer corrigir. Ele vai expiar. Expiar é sofrer na carne as consequências daquele erro. Mas basta sentir culpa, se arrepender e expiar? Não. Ele tem que reparar. Olha que interessante. É preciso reparar. E Divaldo fez uma analogia com uma história para fazer a gente entender. Um homem vai no banco pedir dinheiro emprestado. Chega para o gerente, eu preciso muito de um dinheiro emprestado. O gerente empresta R$1.000 para ele. Daqui 2 meses eu venho pagar. O homem vai embora e não paga. Nunca mais aparece. Aí ele reconhece a falta. Sente culpa, remorso da dívida que ficou no banco. Ele volta, ele se arrepende, sente culpa, primeiro estágio, se arrepende, o arrependimento sadio, e ele tem que passar pela expiação, de voltar até a agência e de pedir perdão para o gerente. Demonstrar, passar pela vergonha, pela dificuldade de ter que reconhecer uma falta perante aquele que nos ofendemos. Mas basta ele se arrepender, sentir culpa e ir lá e pedir desculpa? Não, ele tem que pagar os R$1.000. Entendemos? Não basta sentir culpa, não basta se arrepender e nem expiar. A gente precisa pagar os R$1.000, reparar o erro cometido. Então, gente, a pergunta do estudo de hoje, ter remorso é suficiente? Não é suficiente só o remorso. O remorso é ruim? Foi Deus que criou o remorso para nos castigar? Não. O remorso, ele é um pensamento, ele é um sentimento que é o primeiro passo, é a mola que vai nos impulsionar para o progresso. É um sinal de que o senso moral está germinando nos nossos corações. E que nós devemos, todos nós, refletirmos sobre nossas faltas, estarmos verdadeiramente arrependidos no arrependimento saudável, expiar e reparar as nossas faltas enquanto estamos a caminho. Vamos transformar o remorso e o arrependimento das nossas faltas numa coisa
boa, numa energia que vai nos alavancar para mais alto. E não existe época melhor do que essa que estamos vivendo, de transição planetária. Porque, em breve, a aceleração, os benfeitores dizem que a coisa está sendo acelerada, o progresso. A gente não sabe o momento do nosso retorno para o plano espiritual. Não vamos deixar para sofrer o remorso perturbador quando acordarmos no plano espiritual. Poxa vida, eu desperdicei a oportunidade de reparar minhas faltas. Então que esse estudo de hoje possa ser um estudo não de trazer dor e culpa e remorso para os nossos corações, mas que tenha um cunho, deixe em nós um estímulo de estudarmos um pouco mais a doutrina espírita para termos entendimento, energia salutar através da prece, da oração, para repararmos nossas faltas. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade do estudo. Então agradeço de coração e vamos fazer nossa prece de agradecimento. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, felizes estamos com todo esse conhecimento que o Senhor nos trouxe. Preencha os nossos corações, Senhor, de fé, de coragem, nos dê discernimento para que possamos, Senhor, identificar em nós as faltas que cometemos. Nos ajude a ter o arrependimento sadio para repararmos o mais rápido possível os nossos erros. Que possamos ainda hoje evoluir o máximo que possamos e que possamos estar com os corações cheios de amor para amar e servir a todos, aquele parente difícil, o vizinho, os políticos do Brasil que estão tão atormentados como nós também cometemos nossos erros. Vamos, Senhor, preenche-nos do seu amor, da sua luz. Iluminai e socorrei a todos nós, que somos seus irmãos, pequeninos, ainda tão comprometidos com os erros, mas em breve, com certeza, a luz se fará entre nós. Esteja conosco hoje e sempre, nos abençoe sempre, assim seja, graças a Deus. Gratidão, meus irmãos queridos, muita paz, muita luz, assim seja.